Entendendo a corrente elétrica, um guia simplificado. A corrente elétrica é um fenômeno fundamental na eletricidade que desempenha um papel vital em nosso mundo moderno. Em termos simples, a corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas em um condutor, como um fio metálico, em resposta a uma diferença de potencial elétrico. Origem da corrente elétrica. A corrente elétrica tem sua origem na movimentação de elétrons, partículas subatômicas com carga negativa, dentro de um material condutor. Quando uma diferença de potencial elétrico é aplicada em um circuito elétrico, seja por meio de uma bateria, gerador ou outra fonte de energia, os elétrons são impulsionados a se deslocar na direção da menor para a maior potencial elétrica. Tipos de corrente elétrica. Existem dois tipos principais de corrente elétrica: corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua. Na corrente contínua, os elétrons fluem em uma única direção constante ao longo do circuito. Este tipo de corrente é comumente encontrado em baterias e em muitos dispositivos eletrônicos portáteis, como laptops e celulares. Corrente alternada. Já na corrente alternada, os elétrons oscilam periodicamente entre duas direções, reversando o sentido do fluxo em intervalos regulares. A corrente alternada é a forma de energia elétrica mais comum em sistemas de distribuição de energia, como os fornecidos pelas tomadas domésticas. É utilizada em larga escala devido à sua capacidade de ser transmitida eficientemente a longas distâncias. Agora vamos falar das unidades de medida. A corrente elétrica é medida em amperes, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, que contribuiu significativamente para o estudo da eletricidade. 1 ampere é definido como a quantidade de carga elétrica que flui através de um condutor em 1 segundo, quando uma diferença de potencial de 1 volt é aplicada entre seus extremos. Importância da corrente elétrica. A corrente elétrica desempenha um papel crucial em praticamente todos os aspectos da vida moderna. Desde a iluminação de nossas casas até o funcionamento de dispositivos eletrônicos e máquinas industriais, a corrente elétrica é a força motriz por trás de muitas das comodidades e avanços tecnológicos que desfrutamos hoje em dia. A corrente elétrica é o fluxo de elétrons em um condutor em resposta a uma diferença de potencial elétrico. Compreender os princípios básicos da corrente elétrica é essencial para lidar com eletricidade de forma segura e eficaz, além de possibilitar o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias cada vez mais avançadas em nossa sociedade. Obrigado por acompanhar nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Tchau!